Na verdade, às vezes algumas pessoas que pensam, né? E fica pensando qual o problema do Brasil? O problema do Brasil, tanto pessoas chamadas cristão, chamado cristão evangélico, quantas denominações, quantas pessoas falando de Cristo, quantas pessoas. As redes sociais estão abarrotadas de tanto pregadores, tanta pregadoras, e até eu mesmo faço parte desse povo. Falo do Senhor Jesus, o Cristo, mas eu às vezes a gente ouvindo algumas coisas e lendo, né? Eu eu pensei no rei Saul, lá em 1 Samuel no capítulo 16. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul como rei de Israel. E eu fiquei pensando, quando Deus rejeitou Saul como rei de Israel e ele insistindo para reinar, e ele trouxe tantas desgraças para o povo de Israel. E aí eu fiquei pensando, o que está acontecendo com o Brasil? E foi fácil entender. É porque há muitos homens e há muitas mulheres que estão liderando pessoas que se intitularam bispos, pastores, pastoras, apóstolos, e essas pessoas, elas são reprovadas, elas não são aprovadas por Deus. E aí eu fico pensando, o mundo secular, né, o mundo que não tem religião, um mundo que vive a vida normal, quanto viva as baladas, viva as coisas que o mundo oferece de bom. É claro que Deus deixou coisas boas também para os cristãos, para as pessoas que estão a caminho da Nova Jerusalém. É claro que toda regra tem exceção, né? E se fosse para a gente viver o nosso mundinho, como diz, a gente teria que sair desse mundo, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 5, né? Mas e acontece que o problema está aí. Pessoas que são reprovadas, pessoas que Deus já rejeitou, e essas pessoas vivem insistindo. E aí você fala, mas tem multidões que seguem essas pessoas. A questão não é as multidões. Por exemplo, quando Jesus era para ser crucificado e Pilatos falou, vocês querem Barrabás ou vocês querem Jesus? Eles dizem, mata Jesus. Foram multidões que gritaram, mata Jesus. Então a questão não é as multidões. O cara fala, não, mas eu tenho multidões que eu sigo. Mas se você olhar a Bíblia, o próprio Jesus fala, o caminho que leva para a vida é caminho apertado e são poucos que entram por ele, mas o caminho da perdição são muitos. Então, às vezes a desgraça que está vivendo o Brasil, e as pessoas colocam a culpa nos políticos. Claro que os políticos têm culpa também, e as leis brasileiras, mas a questão é que o povo de Deus, eles têm que ser, ou melhor, nós temos que ser referência para a nação. Quando Jesus fala lá em Mateus 6, verso 13, ele diz assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, o povo de Deus, eles têm que ser diferente, mas isso todo mundo já está bem claro dessas coisas, mas o foco aqui hoje é que eu sei que há tantas pessoas que já foram reprovadas, e eu quero dizer para você que vai ouvir esse vídeo, examina a sua vida, vê se as suas reuniões você não está fazendo mais mal do que bem, vê se você não está fazendo pessoas se tornarem incrédulas,
Porque quando Jesus fala isso lá em Mateus 23, verso 15, verso 13, ele fala: vocês não entram e vocês a impedem de pessoas entrarem. Vocês fazem filho do inferno por 2 vezes. E aí eu vou falar aqui, alguns vão me questionar, por exemplo, o bruxo do Edir Macedo, ele gerou o Valdemir Santiago. Valdemir Santiago gerou a Genotruc. Esses caras são uma desgraça para o evangelho. Isso nunca foi evangelho. E você vê o Silas Malafaia, ele gerou Trovão, gerou Feliciano. Esses caras vivem fazendo escândalos a vida toda. Esses caras já são reprovados. E aí você fala: mas quem deu o direito de você falar isso? Ninguém me deu direito de falar isso. É a Bíblia que diz isso. Assim como Saul foi reprovado por Deus, a maioria desses homens que estão na mídia aí, esses homens que cobram para pregar o evangelho, esses homens já são reprovados. Isso não é evangelho. Quando você pega Judas Iscariotes, a Bíblia diz que Judas Iscariotes, ele carregava a bolsa das ofertas e ele tirava as ofertas. E aí você que tem olho para ver e tem ouvido para ouvir, mas você precisa ter uma mente para você discernir quem que são Judas Iscariotes. A Bíblia afirma que Judas Iscariotes era um demônio. Jesus fala isso lá em João capítulo 6, quando Jesus disse, ou melhor, tinha uma multidão ali seguindo Jesus e disse: difícil é esse discurso seu. E a Bíblia diz que alguns já não estavam seguindo Jesus. Aí Jesus falou para os 12, vocês também não querem ir? Aí Pedro disse: se o Senhor tem a palavra, para onde nós iremos? Aí ele disse: eu não escolhi 12, porque um dentre vós é um demônio, que é Judas Iscariotes. Aí você que já leu a Bíblia, tem entendimento, você vai entender que tem muitos Judas Iscariotes intitulando pastores, bispos, apóstolos, principalmente esses apóstolos. Eu falo com toda convicção, a maioria desses apóstolos, eu posso dizer todos, são mercenários, são falsos apóstolos. Você pega apóstolo Pedro, Tiago, o apóstolo Paulo, esses caras não tem nada a ver com os apóstolos da Bíblia. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, o que ele diz a respeito de um bispo, como é que é uma vida de um bispo, ele diz lá que um bispo tem que viver uma vida irrepreensível, tem que ser marido de uma só mulher, não tem que ser chegado ao vinho, não ser avarento, tem que ser manso, tem que ser aprovado pelos de fora. Esses caras não são aprovados nem pelas igrejas, quanto mais pela nação de fora. Mas eu não estou aqui só para falar somente desses poderosos que estão fazendo milhares de pessoas errarem o caminho do céu. Você mesmo que é pequeno e você precisa entender, será que você não foi reprovado? Essa pergunta eu faço para mim mesmo. Eu procuro as escrituras quando encontra lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Ele manda que eu e cada um que é um seguidor de Cristo examine a mim mesmo, para não ver se eu já estou reprovado. Então eu digo para você, vê se você não está reprovado, vê se você não está fazendo multidões errarem o caminho do céu. E eu repito, multidões não quer dizer nada. Quantas multidões ali que diz, crucifica, crucifica, disseram para crucificar o Senhor Jesus e libertar Barrabás. Mas no finalzinho eu tenho uma palavrinha para você agora. Jesus é Senhor dos senhores. Jesus conhece todos os nossos caminhos e sabe quem pertence a Ele, quem está fazendo a coisa certa. E eu digo para você, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para salvar os pecadores. E não importa qual tipo de pecado que você está cometendo ou já cometeu. A verdade é que todos nós somos pecadores. Ainda que nós não cometermos pecado, nós somos pecadores, porque o veneno de Adão está em nós. Mas a cura é Cristo.
E se você quer o Senhor Jesus, o Cristo Senhor, você não tem que olhar para mim como alguns... Esse cara é de Deus. Não, eu nunca disse para você que eu sou de Deus. Eu sou um cara que procuro temer a Deus, procuro fazer as coisas certas. Você não precisa olhar para homem nenhum, você tem que olhar para Cristo. Porque todo ser humano é pecador, todo ser humano tem falha e pode errar a qualquer momento. Mas você precisa olhar para o Senhor Jesus, quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao céu a não ser por Jesus, o Cristo. E o sacrifício que ele fez na cruz é para perdoar os seus pecados, perdoar os meus pecados e salvar você. Mas é necessário que você tome a cruz dele. Quando ele diz: e quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Então você terá a vida eterna. E essa é a verdade. E você que é um líder, é um homem de Deus, como alguns dizem, vê se você não está reprovado. Vê se você não está fazendo mais mal do que bem. Porque um líder falso, um líder fraco, ele leva a igreja a não ter vitória. Se você olhar a vida de Saul, Saul foi rejeitado por Deus e no fim da vida dele ali, os filhos foram mortos, ninguém reinou da família dele, porque ele foi rejeitado e continuou insistindo. E aí essa pergunta a você está insistindo onde que Deus já rejeitou você? Isso você vai entender você mesmo. Pergunta para Deus, examina as escrituras e olha a sua vida. Você está reprovado? Você está rejeitado? Ó, Deus está te aprovando. É fácil você entender se Deus está te aprovando, né? A não ser que a sua mente está cauterizada, sua mente está queimada com brasa de fogo, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. Ou então 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. A não ser que você já foi entregue para Satanás e ele vai destruir a sua vida. Mas pro bem disso, que se um dia você foi convertido, você será salvo. Porque ele diz assim: Satanás vai matar o corpo, mas o espírito é salvo no dia do juízo. E essa é a verdade. Se você quer conhecer a verdade, você precisa conhecer as escrituras. O próprio Jesus fala: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. E desde o Antigo Testamento ele já fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E ainda há pessoas que ainda não conhecem Deus. E para conhecer a Deus é conhecer as Escrituras.